Eternamente Líderes traz como destaque o 14º presidente brasileiro Getúlio Vargas, que ficou conhecido na história como o pai dos pobres, pelo fato de ter criado uma série de leis para beneficiar os trabalhadores, como 13º, férias e carteira assinada. O programa Líder Piauí, toda semana, irá prestar uma homenagem aos nossos líderes que ficaram eternizados na memória. Nesta estreia, vamos homenagear um grande líder da arte no estado. Eu estou falando do imortal Mestre Dezinho. Um mestre que se tornou líder, mudou a forma de fazer arte no estado e inspirou o surgimento de novos talentos. Mestre Dezinho nasceu em março de 1916 no município de Valença, interior do Piauí. É considerado um divisor de águas, com o surgimento e a valorização da arte santeira. Suas figuras chamam a atenção pela criatividade e pela busca em aproximar-se do real. Peças que figuram os caçadores de milagres e os pagadores de promessas. Com a mudança do Mestre Dezinho e sua família para Teresina, seu trabalho ganhou impulso. Sua arte passou a ser apreciada em igrejas como a do bairro Vermelha, na zona sul da cidade. Naquela época estava sendo construída a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, que ficou conhecida como Igreja da Vermelha, e o vigário padre Francisco das Chagas Carvalho, que havia encomendado ao mestre Dezinho alguns bancos para a igreja. Um dia, na casa do mestre, ele se deparou com alguns ex-votos esculpidos por ele. Empolgado com o que viu, encomendou-lhes esta imagem do Cristo em madeira, que está fixado aqui no altar-mor da Igreja da Vermelha. A igreja guarda um rico acervo de peças que transpõem os valores religiosos, traços que caracterizam o trabalho do artista. Um líder que já se foi, mas deixou suas marcas espalhadas por diversos cantos. A Central de Artesanato, por exemplo, leva seu nome. Hoje é considerada um verdadeiro entreposto cultural, onde há diversas manifestações artísticas, atraindo turistas de diversos países. Suas peças ainda hoje são expostas para países como México, Itália, Israel e França. Mas para quem busca conhecer um pouco mais sobre a trajetória de liderança do eterno Mestre Dezinho, na Casa da Cultura de Teresina existe um museu com peças e instrumentos utilizados pelo artista. Aqui na Casa da Cultura de Teresina é possível encontrar um verdadeiro acervo que mostra a história deste grande líder da arte piauiense. Aqui, por exemplo, um verdadeiro arsenal de instrumentos pelos quais o artista utilizava para confeccionar as suas peças. Peças como esta, que representava um guarda-bandeirante, que sustentava as bandeiras do Piauí e do Brasil. Esta obra permaneceu por muitos anos no Palácio de Karnak. Mestre Dezinho foi o precursor da arte santeira no estado, disseminou o ofício do entalhe em madeira e foi o responsável pelo surgimento de novos artistas. Mestre Kim é artesão desde criança. Ele é sobrinho do Mestre Dezinho. Ele diz que a criatividade e a exigência sempre foram marcas passadas pelo tio. O que me chamava a atenção era a forma como ele pegava nas ferramentas, observava o manejo da madeira. Eu, criança, na época, eu fazia miniatura, mas peças maiores não, eu fazia peças só pequenas. E aí, vendo ele fazendo aquele trabalho todinho, ele serrando aquela madeira, porque na época não tinha máquina. Quando o Mestrezinho começou a trabalhar, não tinha furadeira, não tinha as maquinários que existem hoje, tudo era feito manual. Como certo, ainda hoje a arte a gente tem que fazer a escultura e tudo é manual, não existe máquina. Então o Mestrezinho tinha aquele cuidado, eu observava quando ele ia começar uma escultura, as dimensões, que ele não cursou escola de arte. Então ali tudo era nato, ali ele pegava uma peça de madeira, começava a fazer a marcação tudinha, ia esculpindo ali devagarinho, com aquela paciência todinha, e eu só observando. Eu era criança nessa época, né? Então ali eu gravando tudinho e agora eu estou continuando o mesmo trabalho. Este outro artesão também é um discípulo de Mestre Dezinho. Foram as imagens expostas na Igreja da Vermelha que fizeram com que o artesão se inspirasse para começar a trabalhar com a arte. É porque, né, como ali é uma referência na Vermelha, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, e eu sempre gosto de falar de lá, que o começo foi lá, porque eu assistia muito a missa lá, eu jogava num time na Vermelha e nós tínhamos que assistir a missa lá. Então, toda vez que eu chegava, eu ia lá perto do anjo e ficava vendo, achava muito bonito como é que a pessoa tinha habilidade de fazer aquilo na madeira, né?
E eu admirava muito também os olhos, que era de peteca, os olhos dele. Então aquilo ali foi uma das coisas que fez com que eu procurasse a ver e saber quem fez, né? Que no caso é o Mestre Dezinho. Mestre Jim trabalhou por 4 anos com Mestre Dezinho, aprendeu na sinceridade e no profissionalismo do artista a desenvolver seus trabalhos. Hoje ele possui peças entalhadas em madeira expostas em igrejas da cidade. Criatividade, liberdade e simplicidade, segundo ele, é o segredo para se tornar um grande líder na arte. Porque o Mestre Dezinho, o que me admirava muito nele é a sinceridade daquilo que queria fazer e aquela coisa que eu sempre digo, ele gostava muito de conversar e assim, questão de se ambientar com as pessoas comunicativa, entendeu? Então o que acontece? Isso foi uma das coisas que me admirou dele, foi a sinceridade. O sobrinho do Mestre Dezinho diz que o tio escrevia toda semana um pouco sobre sua vida e chegou a fazer uma autobiografia. Isso eu observei que todo final de semana, domingo pela manhã, depois do café, ele sentava num cantinho e pegava um livro, um caderno grande e escrevia o que acontecia durante a semana todinha. Então no final, ele já com 80 e poucos anos, ele quis botar isso para um livro, né? Que era um diário, mas depois transformou em livro, né? Os mestres Jim e Kim se referem ao artista Dezinho como um grande líder, pelo amor com que ele tratava seus trabalhos, seus alunos, sua vida. Até porque ele foi o pioneiro, ele foi quem abriu as portas do artesanato, né? Então ele foi reconhecido nacional e internacionalmente. Então ele vai ficar, a matéria foi, mas a arte dele e a memória dele vai permanecer para sempre. Nunca vamos esquecer dele. Ou aqui no centro, ou na Vermelha, o memorial dele, o acervo dele vai ser sempre lembrado. É como ele disse uma vez para mim, né, que ele dizia assim: Raimundo, enquanto eu estiver vivo, tu pode falar no meu nome. Depois que eu morrer, tu pode muito mais falar no meu nome. Era, sabe o quê? A sinceridade que ele tinha. De companheirismo, daquelas pessoas que procuraram trabalhar, ser sincero. Isso aí foi uma das grandes lições que ele deixou. E o programa Líder Piauí conta com o apoio do governo do estado. Eu sou motorista e decidi não dirigir depois de beber. Eu sou motociclista e decidi pilotar equipado e com cuidado. Meu filho não teve tempo de decidir nada. Eu decidi tentar convencer você a tomar uma decisão. Álcool, imprudência e desrespeito às leis matam milhares de pessoas no trânsito todos os anos. Preserve a vida. Piauí, terra querida. Governo do Estado. É o nosso apoio do governo do estado. Piauí, terra querida. Ainda hoje, o lançamento da primeira etapa de ampliação do Teresina Shopping. No quadro Gente que Faz, o exemplo de superação da presidente dos ceramistas do bairro Puti Velho, Raimundinha Teixeira.